Finalmente saiu o primeiro trailer de Vingadores Ultimato, agora inclusive a gente já sabe o nome do filme, então vamos dar uma analisada aí nesse trailer, ver o que ele esconde, o que ele tem de relação com o que a gente já sabe que acontece nos quadrinhos também, fazer um comparativo, pra assim a gente abrir oficialmente a temporada de especulações sobre Vingadores 4. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Vamos analisar o trailer sem muita enrolação. Bora lá. Então, o trailer começa com o Tony Stark dentro da nave Benatar, que era anteriormente dos Guardiões da Galáxia. Ele provavelmente pegou essa nave para sair lá do planeta Titã, que foi onde aconteceu a batalha final de Guerra Infinita. E acontece que agora o Tony Stark tá aí à deriva no espaço, navegando sem rumo, dizendo que não tem mais recursos, não tem mais água e que o fim dele está próximo. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. E eu achei que o fato do trailer começar com esse Tony Stark dizendo que o fim está próximo é muito simbólico, porque de forma totalmente oposta, ele foi justamente o ponto inicial do universo Marvel, lá com o filme solo dele de 2008, o primeiro Homem de Ferro. Antes teve o Hulk, mas ninguém viu, né? Então agora a gente tá vendo o Tony Stark preso num lugar fechado, sem recursos, sem água, sem uma saída aparente, numa situação muito parecida com o que ele enfrentou quando ele estava preso naquela caverna, lá no Homem de Ferro de 2008, quando ele também não tinha recursos, não tinha saída nem nada. E eu tenho esperanças que mais uma vez ele vai conseguir usar a própria inteligência para criar uma saída dessa encruzilhada que ele está metido. Então, assim como ele ficou preso na caverna e criou uma saída para conseguir se libertar, que foi se tornar o Homem de Ferro, eu tenho esperanças que mais uma vez ele vai criar uma saída dessa situação, dessa encruzilhada, usando a inteligência dele pra se libertar mais uma vez. Nem que seja com uma possível ajudinha da Capitã Marvel, né? Porque afinal ela vai ser introduzida com o filme solo dela aí que tá pra sair e também vai participar de Vingadores 4 Ultimato. E como ela é uma heroína cósmica e consegue voar facilmente aí pelo espaço, pode ser que ela também salve o Tony Stark, né? Já que o espaço sideral é o ambiente natural aí da Capitã Marvel. Então quem sabe a introdução da Capitã Marvel em Vingadores 4 vai ser justamente dela salvando o Tony Stark. Enfim, na sequência a gente vê a armadura do Thanos montada como um espantalho, fazendo uma referência clássica aí a HQ Desafio Infinito. No final da história, ó, o Thanos monta a armadura dele num espantalho, exatamente como essa cena aí tá mostrando no trailer. Com ele também morando num planeta remoto, isolado aí. Então, enfim, uma referência bem clara. Lembrando que no final de Guerra Infinita, a gente viu o Thanos ir morar num planeta remoto, isolado, depois de fazer o estalo dele. E o trailer mostra que provavelmente ele ainda tá nesse mesmo planeta em Vingadores 4. E eu acho essa situação toda aí do Thanos interessante porque, caso exista um espaço de tempo entre Guerra Infinita e Ultimato, a gente não sabe quanto tempo se passou, mas tem aí um espacinho. Pensando nisso, a gente pode pensar que o Thanos continuou aí isolado nesse planeta no meio do nada, porque ele simplesmente largou a vida dele de vilão intergaláctico. E eu curto isso, porque isso faz o Thanos ser um vilão um pouco diferente, não muito clichê. Ele não parece ser aquele cara que quer conquistar tudo o tempo inteiro, ter poder acima de todos sem parar, pelo menos nessa versão aí dos filmes. Como vários outros vilões são, por exemplo, o Imperador Palpatine de Star Wars. Ele é assim, ele é um cara que tem uma sede de poder infinita. Não que o Palpatine seja ruim, tá, gente? Ele é ótimo da maneira dele, só tô falando que o Thanos apresenta um negócio meio diferentão. O Thanos só tinha um único objetivo, que era eliminar metade da população do universo, porque ele achava que isso era o certo. E agora que ele conseguiu concluir essa missão, ele pode abandonar a vida de vilão dele. Ele não tem mais interesse em continuar essa cruzada por poder, de conquistar a manopla do infinito, as joias, etc. Você vê que a missão do cara era aquela e acabou. Ele não tem interesse em fazer mais muita coisa. E o que me deixa curioso é o que vai fazer ele voltar a lutar como um vilão. Depois disso a gente vê o Bruce Banner vendo o que parece ser um registro das pessoas que desapareceram por causa do estalo do Thanos. Você vê alguns rostos como o Scott Lang, o Homem-Formiga, o Peter Parker e a Shuri, a irmã do Pantera Negra. Pô, tá mó calor aqui no Rio, cara, vou prender o cabelo aqui. E tem coisas muito interessantes aí nessa cena com os rostos dos desaparecidos. Primeiro,
A Shuri, a irmã do Pantera Negra. O paradeiro dela ainda é desconhecido depois do final de Vingadores Guerra Infinita, porque ela não aparece nem sendo desintegrada, virando aquele pó lá, e nem sobrevivendo ao estalo. Então não se sabe o que aconteceu com ela. Só que acontece que a atriz que interpreta a mãe da Shuri, a Angela alguma coisa, disse que tanto a personagem dela quanto a Shuri sobreviveram ao estalo do Thanos. Então a presença do rosto da Shuri nesse mural aí de desaparecidos pode significar só que ela desapareceu por conta própria, como se ela tivesse fugido para algum lugar isolado depois do estalo do Thanos, e não necessariamente que ela tenha morrido, ou quem sabe ela só morreu. Vamos ter que esperar o filme para saber o que aconteceu com ela. E a segunda coisa interessante é que o rosto do Scott Lang também aparece aí nesse quadro. E para comentar isso aí eu vou precisar dar alguns spoilers de Homem-Formiga e a Vespa, tá? Então fiquem avisados. Então, no final de Homem-Formiga e a Vespa, vocês lembram que o Scott Lang entrou lá no mundo quântico e acabou ficando preso lá dentro, sem ter como voltar para nossa dimensão. Só que o final desse trailer mostra que o Scott Lang conseguiu sair de lá e voltar para o nosso mundo. Então algo aconteceu com o Scott Lang lá dentro do reino quântico, e eu acho que isso pode ter a ver com um negócio bem interessante, que é a presença dos vórtices temporais do reino quântico. Vocês lembram que a Janet Van Dyne, a Vespa original, alertou o Scott Lang sobre a presença desses vórtices temporais dentro do reino quântico, quando o Scott Lang estava indo lá para dentro. And don't get sucked into a time vortex. We won't be able to save you. Então, como esses vórtices são uma passagem entre o espaço-tempo, pode ser que o Scott Lang tenha usado esse recurso para conseguir sair de lá de dentro do reino quântico. Mas caso ele tenha saído de alguma outra forma, que não tenha a ver com esses vórtices, isso também continua sendo um ponto interessante do universo Marvel. Por quê? Porque com a saída do Scott Lang lá do reino quântico, ele pode apresentar a existência desses vórtices temporais para os Vingadores. E assim eles podem conhecer esse recurso para, quem sabe, viajar entre o tempo e o espaço aí na história do filme. Eu acho que o Scott Lang vai ser meio que uma ponte entre os Vingadores e o Reino Quântico, e quem sabe, para usar esses vórtices. E se você quer entender mais sobre o funcionamento do Reino Quântico, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre todos os poderes, funcionamento e propriedades dessa dimensão paralela aí muito maluca, que eu vou deixar marcado aqui em cima nos cards para você clicar e dar uma olhada, porque o Reino Quântico vai ser bem importante em Vingadores Ultimato, então dá uma revisada lá. Depois, na sequência do trailer, quem aparece é o Clint Barton, o Gavião Arqueiro, só que no uniforme do Ronin. Então, o Ronin no universo Marvel é uma identidade de herói que já foi assumida por vários personagens diferentes. Por exemplo, quando ele foi criado lá em 2005, o Ronin era a identidade de herói da Maya Lopez. Só que depois disso, quem assumiu o manto do Ronin foi o Clint Barton, exatamente como está acontecendo aí no universo Marvel dos cinemas. É bom a gente lembrar que depois de Capitão América Guerra Civil, tanto o Gavião Arqueiro quanto o Homem-Formiga entraram em prisão domiciliar, porque eles eram caras que tinham família e tudo mais, então eles não queriam ficar fugitivos igual o Capitão América ficou, e aí eles aceitaram esse contrato de prisão domiciliar. E aí por causa disso o Clint Barton deixou de ser o Gavião Arqueiro, um super-herói, e só ficou quietinho lá com a família dele, na casa dele. Mas o trailer mostra que pelo visto ele voltou a ser um super-herói aí, porque ele já tá dando um couro em mó galera aí nessa cena. E isso pode ter acontecido justamente por ele ter perdido parte da família dele com o estalo do Thanos. Ó, a chance disso acontecer é muito grande, ó. Vamos fazer a conta aqui. O estalo do Thanos matava 50% da população, certo? E o Gavião Arqueiro tinha 3 pessoas na família dele. Então, mãe, filho 1, filho 2, 50%, vezes 50%, vezes 50%. Então, ó, a chance de ninguém da família do Gavião Arqueiro ter morrido é só de 12,5%. É uma chance realmente muito baixa de todo mundo ter sobrevivido, então alguém deve ter morrido e por causa disso ele tá muito... Por isso que ele voltou a ser um super-herói agora como o Ronin. E pra fechar a análise, teve outra cena do trailer com uma fala do Capitão América que eu achei bem simbólica. A Viúva Negra tá conversando com o Capitão América sobre o que parece ser algum plano dos Vingadores, e o Steve Rogers responde como quem não tem mais nada a perder. This is gonna work, Steve. I know it is.
Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Ele diz que não sabe o que fazer se o plano deles não der certo, e eu acho que isso já indica a intenção e a disposição do Capitão América para se sacrificar da forma mais extrema possível para que esse plano dê certo. E eu acho que isso é mais uma possível pista para a morte do Capitão América. O Chris Evans, o ator que interpreta o Capitão América, já deu meio que uma despedida no Twitter, falando sobre o fim das filmagens do Capitão América em Vingadores 4, agradecendo as equipes por toda a trajetória e tudo mais. Então, enfim, tem aquele tom de despedida ali na postagem dele, né? E a gente tem que pensar também, ó, que o Steve Rogers já morreu nos quadrinhos, e quem assumiu o manto de Capitão América nessa sequência foi o Bucky, o antigo Soldado Invernal. E aí a gente pensa que o universo Marvel dos cinemas também já tem o Bucky, o ex-Soldado Invernal, agora convertido a herói novamente, pronto pra lutar pelos Vingadores. A gente faz a conexão, né? Tipo, a morte do Capitão América é um elemento clássico dos quadrinhos, foi muito impactante, e que Vingadores 4 é meio que uma despedida ali, o fechamento de um ciclo. Então seria o momento meio que oportuno pra, infelizmente, matar o Capitão América e passar o manto adiante pro Bucky, ou até pro Falcão também, quem sabe. O Falcão também já foi o Capitão América, né? Então é algo que faria sentido também. Enfim, mas o foco aqui é dizer que esse trailer já mostra o desespero do Capitão América para fazer qualquer coisa ao alcance dele para fazer o plano dos Vingadores dar certo. Seja aí qual for o plano, mas é alguma coisa para com certeza trazer as pessoas de volta que morreram por causa do Thanos. Então, enfim, se você curte o Capitão América aí como eu, já vá dando suas despedidas. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui porque ajuda muito o canal. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo, ó, que tem o link para todas as playlists aqui do canal, separadas por tipos de vídeo para você assistir. Tem super-heróis, cinema, um monte de coisa lá, dá uma olhada. Então beleza, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço!